Colossenses capítulo 1, versículo 16. Deixa eu explicar aqui os irmãos, porque ainda tem pessoas que, quando eu toco esse instrumento, ainda chega para mim e diz: pastor, bonito o som do berrante, né, pastor? Isso não é um berrante, viu, irmãos? Como eu sempre tenho falado, o berrante é para chamar boi. E aqui não tem boi, aqui tem ovelha. Aleluia. Você vai ver ali as mulheres de Jericó caindo por terra através de um ato profético, sendo tocado pelo chofar. Até no retorno de Jesus, o chofar vai ser tocado. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse a palavra trombeta, que dentro da sua originalidade é a palavra chofar. Amém? É um instrumento profético, simbolicamente falando, fala da voz de Deus. Então tem momentos que o Espírito de Deus me leva a tocar esse instrumento, onde barreiras existenciais começam a cair por terra por causa do som que é liberado através desse instrumento. E hoje, nesta noite, profeticamente, muitas barreiras irão cair por terra. Muitas oposições irão cair por terra neste lugar. Amém? Quem achou Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga assim comigo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Pode se assentar. Aleluia! Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus aí onde você está? Glória a Deus. Em uma determinada tradução, irá nos dizer que todas as coisas começaram nele, todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Está bastante claro aqui dentro desse texto que se nós queremos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, é necessário que nós estejamos conectados na fonte. Se nós não estivermos conectados com a fonte da criação, nós não iremos descobrir qual é o propósito do Criador para com as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque todas as coisas começaram nele. Todas as coisas começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Então, se você quer desfrutar do propósito de Deus para a sua vida, é fundamental que você esteja conectado, ligado à fonte. E observe que Deus não criou nada sem antes ter criado a fonte. Tudo que Deus criou, primeiro, antes de Ele criar o que Ele criou uma fonte. Eu vou lhe dar um exemplo aqui bastante claro.
Os peixes só passaram a existir depois que Deus criou a fonte, água. Os animais, as árvores, só passaram a existir depois que Deus criou a fonte chamada terra. Se não existisse a fonte chamada água, não iria existir os peixes. Porque foi a partir da fonte água que os peixes vieram a existir. Foi através da fonte chamada terra que os animais, as árvores, as plantas passaram a existir. Porque Deus não cria nada sem antes Ele criar a fonte. Deus disse para a fonte chamada água: produza seres marinhos. Deus disse para a fonte chamada terra: produza árvores, plantas, animais. Tudo começa a partir da fonte. Nada começa fora da fonte. Tudo se inicia através da fonte. Até porque a fonte tem a responsabilidade de suprir aquilo que Ele criou. Alguém já viu alguma pessoa fazendo campanha de arrecadação para alimento para os peixes? Não. Sabe por quê? Porque a fonte se encarrega a alimentar o que Ele criou. Toda e qualquer criação depende da fonte. O alimento da criação está na fonte. Toda e qualquer criação, para que de fato venha permanecer vivo, é fundamental que esteja conectado na fonte. Porque enquanto eles estão conectados com a fonte, eles vão vivendo o propósito para o qual a fonte o gerou. Quem está entendendo até aqui? Diga-se comigo. O peixe, diga-se comigo, o peixe sem a água é nada. E a água sem o peixe continua sendo água. As árvores sem a fonte chamada terra é nada. Mas a terra sem as árvores continua sendo terra. Por quê? A fonte é que gera. A fonte é que cria. É a fonte que libera o propósito para a criação. E outra coisa interessante que eu estava refletindo é que para os peixes passarem de fato a existir, foi necessário que uma fonte chamada água passasse a existir primeiro. Da mesma forma, os animais e as árvores. As árvores e os animais é o resultado da fonte chamada terra. Os peixes é o resultado da fonte chamada água. Mas e o homem? Não é o resultado da água. O homem não é o resultado da terra. Quando Deus quis criar o homem, Ele não falou com a terra e nem falou com a água, Ele falou com Ele mesmo. Ele disse: façamos nós um ser semelhante à minha imagem. Aquilo que já estava dentro de Deus, Ele o pôs para fora, através de um sopro. O ruá, fôlego de vida, soprou dentro de um corpo que tinha sido feito pelas suas próprias mãos. O homem só passou a existir por causa da fonte chamado Deus. Você sem Deus é nada, e Deus sem você continua sendo Deus. Então eu preciso estar conectado na fonte divina, o El Shaddai. Porque se eu não estiver conectado com a minha fonte, eu jamais irei viver o propósito que está nele.
E tem muitas pessoas que estão vivendo sem saber qual é o propósito de Deus para a vida dele. Por quê, pastor? Tudo indica que ele não esteja conectado com a fonte. Diga-se comigo, se eu quero viver o propósito de Deus, eu preciso estar conectado com a fonte. Sabe por quê? A palavra propósito vem da palavra prótese. Vem da palavra prótese. Quando você perde o propósito, você coloca uma prótese. Então eu não posso perder o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque se eu perco o propósito, eu coloco uma prótese. E a prótese é igual ao propósito. Mas não tem a vida da cabeça. Prótese faz tudo igualzinho. Se mexe igual. É parecido. Porém, não tem a vida da cabeça. É uma prótese. Agora, quem se move, quem caminha debaixo de um propósito, a vida da cabeça será responsável em suprir e prover aqueles que estão caminhando dentro do propósito. Então você não pode perder o propósito. Porque se você perder o propósito, você vai colocar uma prótese. Tudo que você for fazer nessa terra, você vai fazer sem vida. Vai ser algo mecânico. E o que você, o que nós viermos fazer aqui nesta terra, precisa ser feito com vida. E a vida é o resultado de eu estar conectado com a fonte do propósito que é Deus. É Deus. E olhe que o propósito de Deus para nossas vidas é muito melhor, é muito maior e muito mais prazeroso do que as nossas próprias realizações pessoais. Tem pessoas que não estão nem aí para o propósito que Deus estabeleceu para a vida dela. O foco dela está somente direcionado às suas realizações pessoais. Não estou dizendo aqui que você não venha buscar realizar o que precisa ser realizado. Eu estou dizendo para você aqui nesta noite que o propósito é muito mais importante do que as suas realizações pessoais. Quem está entendendo isso aqui? Por que, pastor, o propósito é muito mais importante do que as minhas realizações pessoais? Por que, pastor? Porque você nasceu, porque o propósito nasceu primeiro. O propósito não nasceu porque você nasceu. Você nasceu porque o propósito nasceu. Se o propósito não tivesse nascido, você não teria nascido. Por isso o propósito de Deus é muito melhor do que as minhas realizações pessoais. Aleluia. E é bem verdade, irmãos, que levar a vida sem saber seu real propósito é como começar uma viagem sem ter um destino em mente. E tem muita gente viajando sem ter um destino na sua mente. É por isso que anda que nem um peru, só dando voltas no mesmo lugar, não tem foco. Pega no ombro do seu irmão e diga para ele assim: ei, o propósito de Deus é melhor do que as suas realizações pessoais. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Eu tenho aprendido que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. A maior tragédia na vida de uma pessoa é ela viver toda a sua vida aqui nessa terra sem cumprir o propósito de Deus.
Essa é a maior tragédia de todas. Porque naquele grande dia eu vou estar diante do trono branco para prestar contas de tudo que eu fiz aqui nessa terra, quer sejam boas ou quer sejam más. Aleluia. E você entrou aqui nesta noite, pastor, desde que o Senhor começou a falar aí sobre propósito, eu já estou aqui refletindo que eu preciso descobrir qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Você quer descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa se conectar com a fonte do propósito. Porque Deus chama cada um de nós para uma vida com propósito. Deus não te criou de forma aleatória. Quando você foi gerado nas entranhas de Deus, Deus gerou você com um propósito. Até mesmo antes de você chegar no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. O embrião ainda não tinha sido formado, Deus já conhecia você. Deus já tinha estabelecido um propósito para a sua vida. Então Deus não te criou de forma aleatória, não. O Senhor Deus te criou com um propósito de vida. Diga-se comigo, eu tenho um propósito de vida. Tudo que você vai ser, tudo que você vai ter e tudo que você vai fazer já existe dentro de você. Já está aí dentro. Agora, tudo isso só irá saltar para fora. Tudo isso só se tornará uma realidade na sua vida se você for perseverante, se você for persistente, insistente, constante dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. A sua insistência, a sua perseverança relacionada ao propósito divino irá fazer com que você seja o que você deve ser. Faça o que você precisa fazer. Às vezes, eu percebo dentro da minha caminhada cristã que tem pessoas que almejam viver o propósito de Deus. Quando se ouve falar de propósito, eu quero Deus, eu quero viver seu propósito, Senhor. Eu vejo o interesse das pessoas em querer viver o propósito de Deus. Isso é importante? Claro que é importante. Precisamos almejar isso, precisamos desejar isso. Precisamos querer viver o propósito que Deus tem para nós. Mas algo que eu tenho percebido é que quando elas entendem que precisam passar por um processo de transição, aí elas já querem recuar. Até porque não tem como você viver a plenitude do propósito de Deus sem passar pelos processos de transições. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quem quer viver o propósito de Deus? Eu vou perguntar de novo, quem quer viver o propósito de Deus? Agora, quem quer perseverar dentro dos processos de transição? Quem quer? Quem deseja isso? Olha lá, viu? Porque os processos de transições, pastor Magno, é doloroso. É doloroso. E é bem verdade que antes de podermos desfrutar de uma nova temporada, antes de nós vivermos o novo de Deus, antes de nós vivermos a realidade da plenitude do propósito que o Senhor tem para nós, é necessário passarmos por alguns processos de transições. É necessário. Observe que Deus só deu Isaac a Abrão e a Sarai depois que eles passaram pelo processo de transição dos seus nomes.
Enquanto eles não tinham passado pelo processo de transição dos seus nomes, eles não tinham recebido Isaac. Isaac só veio depois do processo de transição dos seus nomes. Exemplo: Abrão acrescentou o ão, ficou Abraão. Sarai tirou o i, ficou Sara. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Em todo o processo de transição, Deus vai tirar algo de nós e vai acrescentar algo em nós. Então tem pessoas que Deus está tirando algo e ela não está entendendo. Faz parte do processo de transição para você viver a plenitude do propósito. Então Deus está tirando, mas tem pessoas que Deus também está acrescentando. Porque Ele é o Deus que tira, mas também Ele é o Deus que dá. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Então bote isso na sua cabeça. Todas as vezes que você passar por um processo de transição, alguma coisa vai acontecer contigo. Ou Deus vai tirar, ou Deus irá acrescentar. E todos nós vivemos em processos de transições. Desde a fecundação do óvulo, desde o nascimento, desde o crescimento, desde a reprodução e até mesmo da morte. Passaremos por processos de transições. O tempo todo nós estamos passando por processos. Todos nós passamos pelo processo de transição chamado manhã, tarde e noite. São transições. Todos os anos nós passamos por 4 estações, ou seja, 4 processos de transições: outono, inverno, primavera e verão. Então não se assuste com as transições, não se assuste, não fique com medo, não precisa temer os processos de transições. Elas são um sinal de que você não estará preso a uma estação, mas está se desenvolvendo. Quem é que está se desenvolvendo aqui? Quem está se desenvolvendo aqui? Quem é que está? Então você está caminhando dentro de um propósito. Você está caminhando dentro de um propósito. Qual é o propósito da borboleta? Quero ouvir a sua voz. Qual é o propósito da borboleta? Está com dúvida? O propósito da borboleta é voar. O propósito da borboleta é voar. Agora, a borboleta só consegue alçar voo se ela se permitir passar pelo processo de transição chamado metamorfose. Metamorfose. A metamorfose pode nos trazer muitas lições sobre transição. Eu li uma história de uma família que encontrou 2 casulos de borboleta que estavam prestes a abrir. E eles passaram a observar como um dos casulos começou a se abrir, como a borboleta dolorosamente foi atravessando um pequeno orifício do casulo. Depois dessa borboleta ter se esforçado por aproximadamente 10 minutos, a borboleta finalmente voou, exibindo suas lindas asas. Então a família, diante do que tinha visto, de todo o esforço da borboleta, decidiu ajudar a outra borboleta a não ter que passar pelo mesmo esforço e luta. E o que foi que essa família fez? Quando a borboleta começou a surgir, eles cuidadosamente cortaram o casulo com um estilete, como se estivesse fazendo uma cesariana. Resultado, eles tiveram uma surpresa. A segunda borboleta não abriu as suas asas, e depois de 10 minutos, em vez de voar, ela morreu silenciosamente. Então aquela família ficou na cabeça, por que isso aconteceu? E aí eles buscaram uma amiga bióloga para saber o que tinha acontecido. E a bióloga disse que a difícil fase para emergir do pequeno orifício libera os líquidos do interior do corpo da borboleta para os minúsculos capilares nas asas.
e a fortalecem para sustentar suas asas, para que ela tenha a saúde e beleza da borboleta na fase adulta. Ou seja, é necessário o esforço, a luta, a metamorfose. É necessário uma crise, porque a palavra crise vem de crisalidar. E essa palavra está ligada justamente quando a lagarta está dentro do casulo, ela está crisalidando. Ou seja, para a lagarta virar borboleta, é necessário que ela passe por uma crise. Então, quem sabe você está passando por uma crise aqui nesta noite, e o Espírito de Deus está falando contigo, é necessário você passar por essa crise, para que você possa alçar voos elevados. Se prepare para voar na revelação do coração de Deus. Cheia Maia sou, Riamanagaia sou e sei. Se prepare para voar na revelação da palavra do Senhor. Se prepare para viver coisas extraordinárias no ano de 2022. Se prepare. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Eu estava refletindo aqui nessa experiência, pastor Magno, e eu fiquei impactado com o que Deus me revelou. Isso tem acontecido muito. Tem muita gente morrendo ministerialmente falando. Vou repetir de novo. Tem muita gente morrendo ministerialmente falando, porque estão no casulo, achando que já é borboleta. Você entendeu isso aqui? Estão no casulo já achando que é borboleta. Ou seja, estão querendo voar antes do tempo. Não coloque o carro na frente dos bois. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Tempo de plantar e o tempo de colher. Tempo de chorar e tempo de se alegrar. Existe um tempo para todas as coisas. Persevera, insiste, persiste, seja constante dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. O que você está passando hoje, vivendo hoje, é apenas um processo de transição para o novo de Deus que está por vir sobre a sua vida. Está chegando uma nova temporada na sua vida. Aleluia. E às vezes as pessoas não estão entendendo. Por que a crise? Por quê? Por que as lutas? Por que os desertos da vida? Por que as tribulações? Por que está tão difícil? Você já reparou que, para que de fato o suco de uva venha passar a existir, é necessário que as uvas sejam esmagadas? Se as uvas não forem esmagadas, não tem suco de uva, irmão. Suco de uva só é suco de uva porque as uvas se permitiram passar pelo processo de transição chamado esmagamento. E algo que eu tenho observado é que tem pessoas que estão passando pelo processo de transição, sendo esmagadas, em vez de elas se tornarem doces, têm se tornado amargas. As pessoas têm se aproximado de você, o que é que elas têm bebido? Doçura ou amargor? É um processo, esmagamento, você está sendo esmagado, você está sendo esmagada. Para nós desfrutarmos do azeite virgem, é necessário a azeitona passar pela prensa. Se a azeitona não passar pelo processo de transição chamado prensa, não tem óleo, não tem azeite. E é bem verdade que o crente que nunca passou por uma prensa, que nunca passou por uma pressão, ele não tem óleo, ele não tem azeite e ele não tem unção. Quanto maior a prensa, maior será o nível de unção na sua vida. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Ei, o ouro só brilha se passar pelo processo de transição chamado fogo. Se o ourives não colocar fogo na pepita de ouro, não tem brilho. Porque a pepita de ouro não tem brilho. O brilho da pepita de ouro está ligado ao fogo intenso que vem sobre aquela pepita de ouro. E o ourives só para com o fogo quando ele vê aquela pepita de ouro refletindo o rosto dele nela. Enquanto ele não vê o rosto dele refletindo naquela bola de ouro que gira velozmente em uma panela específica, ele não para com o fogo. Então o fogo das tribulações vem do ourives que está sentado no trono, que é Deus. Deus é o fogo do ourives. Enquanto Deus não vê o brilho dele na minha face, na sua face, ele não vai parar com esse fogo. Pastor, você não sabe a tribulação que eu estou passando, eu não sei, mas o fogo do ourives sabe, e ele sabe que é necessário para que o brilho dele reflita na sua face. Aleluia, aleluia. A pérola, irmão, só existe porque a ostra se permitiu passar pelo processo de transição chamado ferida. Apenas um grãozinho de areia, quando penetra o corpo interior da ostra, abre-se uma ferida. Por conta da abertura dessa ferida, a ostra começa a liberar um líquido, e esse líquido vai gerando uma pérola. Então qual é a ferida que você está carregando? Qual é o tamanho da ferida que está na sua alma? Ei, o Espírito Santo, através dessa ferida, vai liberar um óleo, e através desse óleo vai ser gerado em você a pérola de grande preço, que é Jesus de Nazaré. Pastor, está doendo, pastor. Você não sabe a ferida que está na minha alma, não sei, mas Deus sabe que através dessa ferida vai ser gerado uma pérola. Uma pérola. Aleluia. Quem está aprendendo até aqui? Processos de transições, irmãos. Se o grão de trigo não cair, se o grão de trigo caído na terra, ele não morrer, ele fica só. O grão de trigo só germina, só dá frutos, se ele se submeter ao processo de transição chamado morte. É a morte do grão de trigo que irá gerar frutos. E tem processos de transições que Deus nos leva para nos matar. Como é isso, pastor? É matar o nosso orgulho, a soberba, o egoísmo, a autossuficiência, os desejos carnais, a imoralidade, a lascívia. Então o processo serve para golpear a tal ponto que a nossa casca exterior venha morrer e o que está dentro salte para fora. O grão de trigo, a vida do grão de trigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando ele cai na terra, as circunstâncias climáticas fazem com que a casca se rompa e o grão comece a brotar, germinar e dar frutos. Então as circunstâncias contrárias irá golpear você a tal ponto que essa casca, essa natureza caída vai ser partida e a vida de Deus que está dentro de nós será liberada, saltará para fora. Meu Deus, é você decidir viver o propósito divino e se preparar para os processos de transições. Isso é fato. Eu tenho mais de 20 anos caminhando com o meu amado e eu digo para vocês, isso é verdade. O processo é doloroso. Possa ser que tenha pessoas que estão aqui hoje, estão vivendo um momento confortável. Ela não está passando por golpes circunstanciais, ela não está sendo esmagada, ela não está sendo pressionada, mas você vai passar por isso. Não tem para onde correr. O dia mau chega para todos.
Todos irão passar pelo processo de transição quando decide viver o propósito de Deus. Você vai ver que Paulo, ele estava passando por um processo de transição chamado espinho na carne. E ele orou por 3 vezes. Dentro da nossa língua portuguesa, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, nós colocamos em negrito ou entre aspas. Dentro da língua hebraica, quando queremos enfatizar alguma coisa, nós repetimos, nós reforçamos. Eles repetem quando eles querem enfatizar uma palavra. E Paulo orou por 3 vezes, e um judeu orar por 3 vezes, irmão. Eles oram uma vez somente e já acreditam que Deus vai dar a resposta do que ele orou. E Paulo orou por 3 vezes, pedindo: Deus, tira esse espinho da minha carne. Estava sofrendo, estava sendo esmagado, pressionado. O fogo da tribulação estava intenso sobre a vida de Paulo, a tal ponto que ele orou por 3 vezes, pedindo para que Deus arrancasse o espinho da carne. Sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, você não merecia receber o que você recebeu, mas a minha graça te proporcionou isso. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo ouviu falando com ele, respondendo a oração dele, quando Paulo ouviu isso, ele disse: Senhor, é agora que eu vou me gloriar e ter prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Aleluia, é aí que eu estou forte. Ei, o processo de transição chamado inverno nos levará sempre a uma primavera. Ou seja, só iremos desfrutar dos perfumes das flores da primavera se aprendermos a sermos perseverantes dentro do inverno. E eu vim de Salvador para falar com uma pessoa específica neste lugar. Ela veio para aqui dizendo: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. E o Espírito Santo está falando com você nesta noite. O inverno acabou, a primavera já chegou, o tempo de cantar chegou. As flores já começaram a crescer no campo. Será que você pode ouvir o som dos pássaros cantando nesse jardim? Será que você pode ouvir? Erabaia suída camadaia sol. Espírito Santo, você vai testemunhar que o tempo de cantar chegou na sua vida. Você foi aprovada nesse processo de transição. Deus contemplou a tua perseverança, e no lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho convicção de que eu não estou aqui por um acaso, irmão. Existe um propósito da parte de Deus em eu estar aqui nesta noite. Porque dentro da ótica humana, eu não teria condições de estar aqui. Não teria condições nenhuma. No domingo passado, pela manhã, antes de eu ministrar a palavra, eu estava de joelhos orando. Quando eu me levantei, eu comecei a ver tudo rodando. Eu saí da parte do santuário e fui para a parte da cozinha, tonto, segurando as paredes. E a pastora Eusa fez: pastor, você está assistindo alguma coisa? Eu estou tonto. Pegou a cadeira e me botou sentado. E na hora que eu estou sentado naquela cadeira, eu senti meu corpo desfalecendo, irmão. Perdi as forças literalmente. Eu estava apagando. As pessoas percebendo aquilo, começou a entrar em desespero.
E às pressas eles disseram: vamos levar ele para a emergência. Me colocaram nos braços. Quando eles estão me carregando, irmão, para ir para a emergência, eu só ouvia o barulho das vozes, nada mais. Só ouvia as vozes dos irmãos, preocupados com a situação que eu me encontrava. E no momento que eles estão me levando, a voz de Deus entrou em cena e disse: meu filho, você não vai para a emergência. Diga para eles pararem agora. Irmãos, naquele momento de pressão, naquele momento de esmagamento, naquele momento onde tinha várias vozes falando, a voz de Deus entrou no meu espírito e disse: você não vai para a emergência, você vai pregar a minha palavra para o meu povo nesta manhã. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu disse para eles: parem! Não, pastor, você tem que ir para a emergência, você tem que ir para a emergência. Parem! Deus falou comigo que não é para eu ir para a emergência, que eu vou pregar a palavra dele nesta manhã. E ali Deus me tomou em profecia, irmão. E enquanto eu profetizava, eles começaram a chorar. E Deus tomou a minha boca naquela manhã e disse: eu sou o dono da vida, sou eu que dou e sou eu que tiro. Aleluia! Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. E fui carregado para o púlpito. E preguei com 2 varões, um à minha direita e outro à minha esquerda, com medo de eu cair. E ainda disse para eles: fica tranquilo, porque tem 2 anjos que me acompanham. E eu preguei naquela manhã, irmão. Eu apenas abri a boca e nem abri a Bíblia. E passei 1 hora só falando das coisas que Deus falava no meu espírito naquela manhã. Foi uma manhã poderosa. Quando eu me assentei, vieram aferir minha pressão estava altíssima. Eu estava dando o início de um infarto. Fui para casa, botei um comprimido debaixo da língua, deitei e dormi a tarde toda. Quando eu me levantei, eu fui pregar no aniversário de uma igreja. E todo mundo dizia: o senhor não vai, o senhor não vai. Eu vou porque Deus mandou eu ir. Pensa num culto glorioso e poderoso. Foi ali naquele lugar. E ele disse: você não vai fazer essa viagem. Você não vai para Brasília. Você não pode ir sozinho. Todo mundo preocupado, minha esposa preocupada, todo mundo dizendo: não vai, ligue para o pastor Edivaldo, diga que você não vai. Fale do estado que você se encontra fisicamente. Eu disse: eu vou e eu vou. Segunda-feira vai para o aeroporto. Chego no aeroporto e comecei a sentir a tontura de novo. Já começou a vir um medo, pastor Magno, entrar no avião, quando o avião alçasse voo, o problema aumentasse. Entrei no avião, me assentei, fiz aquela oração que todo crente faz na hora que o avião vai subir. Fechei os meus olhos e apaguei, só acordei na hora que o avião já estava pousando aqui em Brasília. Preguei terça na sede, preguei quarta lá no pastor Edivaldo, preguei quinta ali no Ministério Coinonia, na sexta-feira dei uma descansada, preguei ontem de manhã na consagração, preguei ontem à noite na conferência de avivamento no pastor Ezequiel, e hoje estou aqui pregando para esse rebanho, no qual meu amigo pastor Magno pastoreia, e Deus está falando comigo e com você nesta noite. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele é fiel.
Você não está sozinha nesse processo de transição. Deus está contigo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está contigo no processo de esmagamento. Deus está contigo no processo de prensa. Deus está contigo no processo do fogo. Deus está contigo no processo do espinho na carne. Deus está contigo em todo o tempo, toda hora. Ele te cerca por diante e por detrás. Ele guarda a sua saída, Ele guarda a sua entrada, porque o guarda de Israel não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. Aleluia! Ele não dorme. Ele não dorme. Ele é o Deus sempre presente. Ele está presente em todos os lugares do universo, em todas as partes da terra. Deus está presente, porque Ele é um ser onipresente. Deus está presente aqui hoje, nesta noite. Ele está presente. Ele está presente nesse processo que você está passando. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para discernir e perceber a presença de Deus quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai bem é fácil discernir e perceber a presença de Deus. Mas quando tudo vai mal, as pessoas têm dificuldade para discernir e perceber a presença de Deus naquele lugar. E Deus está presente, não somente quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Lembra quando Jacó colocou a sua cabeça sobre um travesseiro de pedra? Os céus se abriram, desceu uma escada, anjos de Deus subia e descia. E Jacó disse: aqui não é outro lugar senão a porta dos céus. E ele disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia que Ele estava aqui. Então tem momentos que você está passando por processo de transição, processo de dor, e você pensa que Deus não está presente. Ele está presente, porque Ele é o Deus sempre presente. Irmãos, eu percebi a presença de Deus no momento que eu contraí o Covid. Eu passei o dia todo tomando medicação para que a dor diminuísse. Primeiro aplicar o dipirona, depois aplicar o Buscopan, depois aplicar o Tramal e depois começar a aplicar morfina. E a dor na minha cabeça não passava. Primeira aplicação de morfina, a dor não passou. Segunda aplicação de morfina, a dor não passou. Terceira aplicação de morfina, a dor não passou. Vocês fazem ideia do que é isso? O médico suspeitou de meningite e eu fui internado. E quando eu cheguei no hospital, cadeira de rodas, sentado. Quando eu chego no hospital, a enfermeira fez assim: você não tem cara de doente. Eu: glória a Jesus, já tomei a palavra profética. Aí eu dentro de mim: de fato, eu não estou doente. Deus é o Deus sempre presente. Eu já tinha tomado 3 doses de morfina, dor de cabeça que não passava. A enfermeira disse: você não tem cara de doente. Foi Deus usando a boca daquela mulher, irmão. Deus se mostrando presente naquele hospital. E naquela noite eu fiquei naquele quarto sozinho. Apaguei, porque eu estava dopado de tanto medicamento. No outro dia chegou o primeiro paciente. Deitou em uma cama ao meu lado. No período da tarde chegou mais outro paciente. Ficou eu e esses 2 pacientes. O que era que você faria no momento de pressão, de esmagamento, de espinho na carne, no momento de dor? O que era que você faria? O que era que você faria no momento de isolamento, com 2 pessoas enfermas do seu lado? O que era que você faria? Eu estou caminhando dentro de um propósito. E dentro daquele quarto eu estava debaixo de um propósito. Resultado, comecei a pregar para o primeiro paciente que tinha chegado. Comecei a falar do amor de Jesus para ele. E perguntei: você quer entregar sua vida a Jesus? Ele disse: eu quero entregar minha vida a Jesus. Em lágrimas, chorando, em lágrimas.
O outro estava frio espiritualmente, eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dele, ministrei o batismo no Espírito Santo. Ele começou a orar em outras línguas dentro do quarto e começou a chorar dentro do quarto. Foram 11 dias dentro daquele quarto fazendo discipulado manhã, tarde e noite. Era louvor, pregação da palavra e oração dentro daquele quarto. Deus falou comigo, aqui é uma Betel, meu filho, aqui é minha casa. A presença de Deus entrou naquele quarto de forma sobrenatural. Estava vivendo um propósito dentro de um processo. As enfermeiras entraram para se aconselhar comigo, para falar dos seus problemas familiares. Deus fez um rebuliço dentro daquele quarto, irmão. Quando chegou no 10º dia, o paciente que tinha entregue a vida a Jesus foi transferido para um outro quarto. Chegou outro paciente, fiz o apelo para o outro também entregou a vida a Jesus. Estava caminhando dentro de um propósito. E minha esposa agoniada, querendo que eu fosse logo para casa. Eu disse, amor, Deus falou comigo. E minha esposa já fica preocupada quando eu digo que Deus falou comigo. O que foi que Deus falou com você? Ele me perguntou se eu estava disposto a permanecer nesse quarto para alcançar cada paciente que adentrasse naquele hospital. E eu falei para ela, amor, estou disposto a obedecer o que Deus deseja que eu faça. Se Ele permitir que eu fique dentro desse hospital 20, 30 dias só para ganhar almas para o reino dEle, eu vou permanecer. Porque eu preciso viver a plenitude do propósito. Eu preciso viver o que Deus projetou para a minha vida. Eu me sinto a pessoa mais realizada da face da terra quando eu estou cumprindo o propósito de Deus. Você vai se sentir a pessoa mais realizada da face da terra quando você estiver vivendo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus preenche uma lacuna existencial dentro da sua alma. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Quem quer viver o propósito de Deus? E quem está disposto a passar pelos processos de transições? Aleluia, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar os músicos, por gentileza, aqui no altar, com a permissão do pastor Magno. Ei, você está aqui hoje. Só Deus e você sabe qual é a dor que você está sentindo. Pastor, eu entendi o propósito de Deus, comecei a caminhar dentro do propósito, pastor, mas quando chegou o processo de transição, não aguentei, pastor, e larguei tudo. Parei, pastor. Mas diante do que eu ouvi nesta noite, eu estou disposta a voltar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Quem é essa pessoa? Sai do seu lugar, vem aqui no altar que eu vou orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui no altar que eu vou orar por você. Pastor, eu larguei a rede, pastor, eu larguei a rede. Eu larguei a rede, pastor. O processo foi doloroso, pastor, eu não suportei. Parei, decidi parar. E você está aqui hoje. Você está nesse lugar. Eu não vim de Salvador aleatoriamente. Eu vim debaixo de um propósito. E você está aqui nesse lugar. E Deus está te chamando para o altar para você fazer uma nova aliança com Ele, para voltar a viver o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E você que está aqui nesta noite e nunca descobriu o propósito de Deus para a sua vida e deseja descobrir esse propósito, quer viver esse propósito, você vai sair desse lugar aí onde você está e vai vir aqui no altar. Pastor, eu entrei aqui pensando em desistir de tudo, mas diante do que eu estou ouvindo, eu não vou mais desistir, pastor. Eu vou viver o que Deus projetou para a minha vida. Eu não quero mais viver longe do propósito. Eu quero permanecer conectado com a fonte, ó Deus. Xeremandaiá sou. Isso, sai do seu lugar, não tenha vergonha não, porque essa noite é uma noite onde Deus vai fazer um divisor de águas na tua vida.
É uma noite onde Deus vai te levantar mais uma vez. É uma noite onde Deus vai restaurar a sua casa, a sua família. O seu ministério vai ser erguido de novo. Oh, Espírito Santo. Isso, venha chorando mesmo, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Foi Ele que te escolheu antes que você chegasse ao ventre da tua mãe. Espírito Santo.